Peraí, deixa eu ler os meus posts. E hoje a gente tem aqui uma convidada que é uma grande amiga de nós três. Ela é uma linda, que é idealizadora de um movimento que ela vai contar pra gente do que se trata, mas que trabalha um pouquinho da fáscia muscular, que se chama Move Flow. Fernanda Vancini, nossa querida, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, tô muito feliz de estar aqui, gente. Muito obrigada. Bom ter você. Finalmente, né? Finalmente. Chegou este momento. Sim. Que delícia. Esse momento chega com bolinhas. Sim, com bolinhas, ó. Eu quero a minha Bolinhas, também. Quero a minha bolinha. E por que será que a gente tem tantas bolinhas com tantos furinhos? E o que é esse tal de Move Flow? Conta pra gente, Fê. Bem, primeiro, eu sou profissional de educação física, né? Também dancei muitos anos. Ex-bailarina do Gugu, eu sempre falo. Ela sempre fala, gente. Adoro, ela adora gente. falar isso. Eu tenho orgulho passado das minhas distante. amigas. Num passado distante, trabalhei lá no Gugu. Trabalhei com dança há muitos anos, né? Então, por 12 anos eu trabalhei como com performances de música eletrônica, de black music, um monte de coisa que eu dancei. Tanto que eu conheci meu marido na balada, né? Dizem que relacionamento de balada não dá certo. Meu Deus, tá dando certo há muitos anos. Sou casada com um DJ. E, enfim, acabei me machucando dançando, o que me levou, dentro da área da saúde, que eu já era formada em educação física, pro Pilates. E do Pilates eu conheci a fáscia, por conta das minhas dores que não melhoravam 100% com o Pilates, que é maravilhoso. O Pilates é fantástico. E aí, através desse estudo da fáscia, eu comecei realmente a descobrir um outro universo de cuidar de mim e de cuidar das pessoas. E a fáscia, para quem não sabe, imagina que é como se você tivesse uma película que recobre todas as suas estruturas, né? Ossos, órgãos, tendões, ligamentos, e que une todos os sistemas corporais. A gente fala muito da fáscia muscular, que é aquela que está ao redor da carne do mercado. Mas além daquela película mais fininha que tem na carne do mercado, que é essa fáscia que a gente chama de muscular, a gente tem uma camada mais superficial, que é a que desliza, assim, em cima dessa camada do músculo, que é a que faz a gente ter movimento. E nessa camada superficial, que a gente sabe que muitas vezes as nossas emoções ficam registradas nela, e que muitas vezes as dores que a gente sente, que a gente acha que são musculares, elas na verdade começam nessa face que fica rígida, que gruda, por conta de várias coisas. A princípio, essa recepção sensorial de fora para dentro, que depois podem se transformar em posturas que a gente fica impregnado numa forma no nosso corpo. E se a gente não desgruda ela, a gente acaba tendo diversas coisas. Aí entram as lesões musculares, entram as questões até psicossomáticas, autoimunes, porque o sistema imune está na fáscia. E isso é pouco falado, né? A gente estava conversando disso antes de começar, que a medicina ainda não se fala. Eu mesma na faculdade não ouvi falar, né? Quando a gente se conheceu, que eu falei com você disso, você falou que também na faculdade não ouvia falar muito disso. Eu ouvi o nome, né? É muito esse conceito novo. Com você. É muito novo. Em 2007 foi o primeiro congresso de fáscia no mundo. Então, a gente está falando de menos de 20 anos, né? E as pesquisas vêm mais de fora do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente está ficando muito forte nesse conceito, mas ainda é muito pequeno, né? E o que eu espero é que a gente consiga propagar isso para mais pessoas e através do método Move Flow, que é um método que usa essas bolinhas para trabalhar essas camadas da fáscia. A mais superficial e vai até a mais profunda, que é a fáscia muscular. Tanto que o que a gente conhece muito é a liberação miofascial, que é muito já propagada. Só que o que a gente sabe é, se a gente não cuida dessa primeira camada, a gente acaba negligenciando algo que vai favorecer muito, não somente o músculo, mas o corpo como um todo, né? Então, o Move Flow, ele faz isso. Ele usa essas bolas para poder estimular isso com diferentes tamanhos e texturas, que são essas que vocês estão segurando. E a aula, ela é toda montada de um jeito que faz como se sensorial. Então eu uso música, eu uso a respiração focada na bola, a gente começou aqui respirando nela, eu uso uma forma de comunicar diferente, que não é do abdômen para fora, como por exemplo o método Pilates e outros métodos, né, que atribuíram ao abdômen a resolução de todos os problemas de coluna e de dores, né, tudo ao core, né, fortalecimento de core. Tudo é fortalecer o core, e a gente começou a descobrir que não. E as extremidades, os receptores que a gente tem nos pés, né? A gente tá aqui descalço, isso é tão importante. A gente sair, né, dos sapatos, a gente perceber a ponta dos dedos, perceber partes do nosso corpo que são fundamentais, porque tudo no nosso corpo importa, né? Não é só o abdômen, a gente não é só o abdômen, a gente também não é só o glúteo, ou só a coxa, enfim. Os músculos mais que a gente treina, né,
academia, numa fisioterapia tradicional. E a gente também, além de ter essa condução de fora para dentro, a gente também usa uma fluidez, porque fáscia gosta de ritmo. Então, aquela coisa muito engessada, quadrada, sabe? Ah, vou treinar esse músculo, vou treinar essa outra parte. Isso não combina muito com a fáscia. Porque a gente não é assim, a gente não é um robô, né? A gente é fluido. E aí a bola ser redonda ajuda a música, essa forma de conduzir, uma coisa mais fluida, mais gostosa, tudo isso favorece da gente trabalhar a fáscia. Isso que é Move Flow, que se a gente for traduzir ao pé da letra é mover fluido ou mover presente. Porque também tem relação com o flow state, que é o estar aqui agora, presente, consciente. Nesse fluxo. É isso. Ô Fê, fiquei aqui com algumas dúvidas em relação a isso. Eu nunca tinha ouvido falar que o sistema autoimune estava na fáscia. Sim. Por quê? Sim. O sistema autoimune, a Ana pode até me corrigir se eu estiver falando groselha. Eu tô aqui encaixando a minha bolinha, que eu adoro. Tá? Se eu estiver falando groselha, porque assim, né, o que acontece? A gente tem várias formas de estudar o corpo humano, né? E eu acabo sendo enviesada em estudar através da perspectiva da fáscia, né? E o que a gente entende, quando a gente pensa na fáscia, a fáscia é a anatomia, é aquela camada, né, que a gente está falando. Quando a gente fala em sistema, a gente fala nas funções agregadas com vários outros sistemas que estão na fáscia. A fáscia ela é composta por células e por matriz extracelular, né, que é como se fosse o nosso airbag que vai comportar todos os outros. O sistema imune não tem como você tirar uma foto dele ou, por exemplo, dissecar ele. Você não consegue ver, ele não é palpável. Assim como a fáscia também, quando você vai dissecar, você não consegue quando você corta ali um cadáver fresco, né? Até, né? Só imagina. É uma coisa muito usual. Não imagina. Eu tô super empolgada que eu vou fazer um curso de secação, então eu tô falando muito sobre isso. Quando você abre o cadáver e entra em contato com o ar, aquilo muda de aspecto, é como se evaporasse, porque também tem muita água. Mas não é essa água que a gente toma, é uma água com moléculas que são como se fossem cristais. E esses cristais e essa água ao redor, ela às vezes vai mudando de forma quando entra em contato com o ar. Então, por isso que muitas vezes os médicos, eles negligenciam, porque você não vê ela se tá vendo ali nesse estudo de anatomia tradicional, né? Até as fotos que a gente tem de alguns atlas de anatomia da fáscia, que a gente tem um que é da Carla Stecco, que é uma pesquisadora italiana, que tem uma coisa belíssima, que até quero mostrar um dia pra vocês. Acho que eu vou levar amanhã na jornada, pra vocês verem. Boa. Vou levar... Quem tá ouvindo, qual jornada, Fê? A jornada de novos caminhos com Mariana Ferrão. Uau, que eu com a faço nossa parte musa. com a nossa musa. Inclusive a Ana Musa Paula facilitadora. vai, Elas estão Ana Paula me convencer aí amanhã, gente. Eu já Ela falei vai. que eu não tava com cabeça Amiga, pra ir você fazer vai. a minha Esse A dia gente que não a gente precisa de vai. cabeça, a gente só precisa de Porque corpo, se né? você não for, eu não Mas aí a Mari vou. jogou baixo agora no almoço. Jogou em altíssimo nível, eu Mas diria. vamos lá. E aí, eu vou levar pra vocês verem. E tem que estar muito fresco. Tem que praticamente ali cortar e já começar a ver, que senão você já perde o aspecto disso. E como a gente na faculdade, quando estudou os cadáveres, ele já estava em decomposição, a gente não vê isso. Então a gente, isso daqui deixa eu tirar, deixa eu ver o músculo, né, que tá aqui embaixo. Mas o fato é, tudo que é sistema líquido no nosso corpo, ou esses sistemas que a gente não consegue dissecar ou enxergar, eles estão impermeados nessa camada mais fofa. Até mesmo, outra curiosidade importante, a metástase se dá através dessa fáscia, né, do interstício, que é o que está ao redor aqui dos nossos órgãos, e aquilo vai na velocidade do som. O sistema facial, ele é o sistema mais rápido que o circulatório, mais rápido que o neural também. Então, todas essas comunicações rápidas que a gente não consegue nem trazer para o plano da consciência, e tem muito a ver com a educação somática, acontecem na fáscia. Né? E o sistema imune, e várias pesquisas mostram que manter essa fáscia mais maleável, mais resiliente, auxilia a melhorar o sistema imune e vão ajudar tanto a você, se você tiver uma predisposição a desenvolver algum tipo de câncer, você pode ou evitar, ou até postergar, ou que aquilo não tem um impacto tão forte, o que eu não quero dizer que é a cura, nada disso, mas que você sim promove muito mais bem-estar para pessoas nesses estados, por trabalhar com o sistema imune que mora nessa fáscia. Qual a relação disso com doença autoimune, por exemplo? Existe alguma coisa Total. que você consiga explicar, assim? É exatamente essa relação, principalmente nessa camada superficial, eu cuidar dessa camada superficial é o que vai mais ajudar a trabalhar com doença autoimune. Então, eu sou física, mas eu dou cursos de formação do Move Flow há 7 anos, 80% são fisioterapeutas. E esses fisioterapeutas, eu já atendi pessoas que tinham polineuropatia periférica, por exemplo, que tiveram excelentes resultados. Já atendi pessoas com esclerose múltipla, já
fibromiálgico, então, tanto que eu, né, uma das coisas que me fez me encantar pela fáscia, quando eu tive crises de dores, eu tinha, né, a cervical com hérnia, eu tinha a lombar com hérnia, só que a minha dor era muito forte, que uma vez parando no pronto atendimento, apertaram os pontos gatilhos da fibromialgia e falaram, você tem fibromialgia, vai num reumato e vai cuidar disso. Eu tinha acho que 22 anos. Cheguei travada depois de uma apresentação. Quando eu fui num ortopedista, o primeiro falou que ia ser operada de coluna, se eu não parasse de dançar e de treinar. Imagina, com 22. O segundo falou, olha, não, você não precisa parar de dançar, mas para de fazer leg press, por exemplo. Para de fazer esses treinos de força. Aí o terceiro que falou, olha, você não tem nada de grave, você só precisa escutar o seu corpo. Foi o primeiro médico que eu escutei falando isso. Qual era o nome dele, você lembra? Maravilhoso. Era um japonês maravilhoso. Quem você falou, Gente, quer dizer, que bom oriental. que você não se contentou com a primeira Exato. resposta, não entendi muito bem, deixa eu ver se é isso mesmo. Exato. Opa, falou outra coisa, deixa eu ver se é isso mesmo. E você Exato. agora, médico, colega da doutora Ana Paula, que está ouvindo a gente, pergunte-se se alguma vez você já fez essa pergunta para os seus pacientes ou essa sugestão. Você está ouvindo o seu corpo? Eu Antes acho de essa pergunta tão linda. pensar na receita, no remédio, na No prescrição. tratamento. E ele falou, olha, você não tem fibromialgia, mas você sim tem uma dor muito acima do que o seu diagnóstico da sua ressonância te dá. Foi a primeira vez que eu escutei alguém que não se apavorou com a ressonância, até porque eu não chegava a ser uma hérnia uma coisa muito forte, não chegou a virar aquele pinçamento na medula. Se passasse um pouquinho, eu viraria. Era uma protusão discal. E que depois, com o treinamento, eu consegui reabsorver. E se tornou abaulamento aqui na minha cervical. E eu tenho um bico de papagaio, que é essa espondilolistese de L5S1, que nunca aconteceu nada, mas eu nunca senti Ela dor. fala disso como se... Espondilolistese é o famoso bico de papagaio. Outra É quando um negocinho, você tem a sua coluna, vamos explicar, você tem a sua coluna, tá um disquinho em cima do outro. Nossa Pra tecla quem não SAP. sabe, tem várias vértebras da nossa coluna. As anatomistas aqui de plantão podem dizer quantas cervicais, quantas torácicas, quantas lombares, depois ainda tem o sacro embaixo de tudo isso. E aí um desses disquinhos escorrega para um lado, outro para o outro, traz um biquinho, tá uma coisa que Exato. deveria ser alinhadinha, faz um negócio, sente aquela dor, aí trava, não vai tirar as compras do supermercado do carro, fala, putz! E aí isso no decorrer do tempo vai virando seu bico de papagaio. E fala. Mas aí o que acontece é que... Adorei a tradução. Maravilhosa a tecla SAP. Eu falando como se fosse a coisa mais simples do mundo. Espondilolistese na L5S1. Não, Pois porque é, tem né? uma- A gente tem um- tava, tipo, discutindo um caso, né? Então tem aquela listese, mas tá extrusa já, hérnia, né? Tá comprimindo S1. Então agora a gente... Aí vai pegar ali ciático depois, por isso você tá sentindo aquele formigamento no pé e começa. Então, o que você faria diante enfim. desse caso, né? Mas eu achei muito interessante porque esse médico, ele falou que eu tinha uma dor muito grande que não justificava, né? E é o que acontece muito, as pessoas chegam com o diagnóstico do ortopedista ali, da ressonância, ele dá ali um laudo como se a sua vida fosse acabar por conta daquilo. E na real, se a gente colocar todo mundo para fazer ressonância, 80% tem alguma coisa na coluna. Sim. Mas muitos não vão nunca sentir dor e não é a hérnia que dói, não é o osso que dói, né? O que vai trazer essa sensação de dor justamente é na fáscia. Porque tem uma diferença fisiológica da dor, de fato, que ela é insuportável. E essa dor que a gente fica suportando, sabe essa que fica martelando nas costas? Que a gente fica assim, nossa, eu tô acostumada com a dor. É uma dor que tem muito mais a ver com esses receptores sensoriais, que eles avisam que tem alguma coisa errada, do que uma dor de fato, né? Então, o sistema nervoso autônomo mora na fáscia, principalmente, a gente tem na fáscia superficial, 40% das fibras simpáticas estão na fáscia superficial. Então, quer dizer, por isso que a gente também é tão sensível ao toque. E a gente tem receptores que avisam, né, a nível mais profundo, que vão de fora para dentro e que levam as informações que podem se tornar nociceptivas. O que é isso? Avisam que estão sentindo dor. E tem muitas que moram, por exemplo, na nossa lombar. Então, tem gente que tem muita dor lombar, às vezes não tem nada no exame e tá lá sentindo. Enfim, então, não dá pra gente associar que o resultado do que tá lá nas vértebras tem a ver, enfim. E foi interessante porque eu realmente comecei a me ouvir e fui buscar o Pilates, mas foi com a fáscia realmente que eu descobri que tinha algo que podia realmente me curar das minhas dores. Então, eu fiz a brincadeira com os médicos de plantão, mas eu quero fazer a brincadeira também com as pessoas que não são médicas e que estão sentindo dor. Que é essa história que a Fê falou aqui de, não, aquela dor já me acostumei com ela. Não se acostume com a dor. E tem uma provocação bem importante aí, né? As dores são avisos, mas são avisos especialmente de que elas não precisam ficar lá, de que algo precisa ser feito para que a gente
saia dali daquele lugar. Alarme, né? É um alerta, né? Um alarme, um alerta. Então, há maneiras de viver sem dor. E eu acho que todo o esforço que a gente deve fazer é para reconhecer os sussurros e depois talvez os berros do corpo quando eles deixam de ser sussurro, mas também não para remediar de cara, porque se o médico encontra alguém disponível para ficar alarmado com o primeiro exame e com o laudo terrível de que vai ter que fazer a cirurgia, tem um terreno fértil ali que acaba botando a gente nesse lugar de se acostumar com as nossas dores e sempre procurar tratá-las da forma medicamentosa, mas tem tantas outras saídas, né? E não é à toa que a Fê está falando aqui que foi um médico japonês que disse isso para ela, porque a gente sabe o quanto a medicina oriental está há milênios na nossa frente, porque tem milênios para trás de existência, né, e de observação abrangente e muito consciente do corpo, né, nesse lugar de sempre estar se observando, para entender que para além daquilo que a gente está vendo, tem muita coisa por dentro. E a anatomia, quando a gente estuda mais profundamente, tem muita relação com a forma e com a função. Então, quando a gente pensa na fáscia, né, e aí me corrija, Fê, se eu estiver errado, mas como esse lugar, como essa estrutura maleável que nos permeia por inteiro, a gente tem que entender que a função dela é passar informação também, Exato. né? E quando ela está doendo, é porque alguma informação tem que chegar para a gente tomar uma atitude. E talvez ter mais fluidez na nossa vida, né? Sim. E por isso o Move Flow. Total, perfeito, perfeita a sua colocação, Mari. Exatamente isso, essa rigidez que a gente tem, que é da forma de viver até. Isso fica impresso na gente e isso vem desde a infância. Eu tenho uma forma bem minha de explicar o que é fáscia, né? Que é, a fáscia ela é um tecido que conta a nossa história. Porque ela vai registrar tudo que você vivenciou desde que você nasceu. Porque ela, no processo embriológico, ela se forma no 15º dia. E dos desdobramentos ali do embrião vão se formando os outros sistemas, né? O sistema músculo-esquelético, os órgãos e tudo mais. Então, ela nasce com você. Imagina o tanto de história que ela carrega. E isso tem que ser modificado, né? E eu que faço lá a jornada com você e com Ti, é muito interessante, para mim faz todo sentido, essa coisa da gente colocar as emoções em movimento por meio do trabalho corporal. E a gente tá movendo justamente essas histórias impressas na fáscia, né? Aquele trabalho que o Ti faz dos pés no chão, o grounding, que é maravilhoso. A gente que estuda fáscia também fala muito disso, da importância desse aterramento. E às vezes você não precisa chegar... Algumas coisas é importante trazer para a consciência através dos processos terapêuticos, né? Como a Si faz. Acho que todas nós somos meio terapeutas em alguma medida, sim, né? De alguma forma. Mas algumas coisas talvez gere tanto sofrimento colocar inconsciente que o movimento coloque isso em fluidez. Tudo tem que passar pela cognição, Exato. Pelo significado. Exato. Muitas vezes a gente perde muita informação quando a gente tenta trazer para a racionalização. E esse é um trabalho importante a ser feito e respeitado, e que eu, como profissional, levei muito tempo para acreditar. E hoje eu vejo que é um caminho sem volta e quase faço a inversão dos 80-20, sabe? O quanto o corpo tem para contar com as sensações e que a mente é só uma parte do corpo e não a dona dele, a tradutora dele, e ela tem uma função importante, mas não se sobrepõe às outras. Daí eu acho que tem uma integração. Né? O que eu sinto disso é que a gente tem que compensar um pouco da corrente que está acontecendo no mundo, né? E se a gente parar para pensar, sei lá, vamos pensar aí quando a gente, como espécie de Homo sapiens, surgiu na Terra 300 mil anos atrás, caçadores-coletores, a gente se colocava em movimento o tempo inteiro. Então, talvez toda a questão dos filósofos gregos, do iluminismo, tenha surgido para compensar todo esse tempo de história em que a gente ficou muito mais corporal e menos racional. Porque a gente precisava trazer esse equilíbrio, né? Vamos dar um desconto para essa história toda. Porque eu acho que tem todo desconto. Só que agora a gente está... É hora do equilíbrio, né? Então, hora de eu acho que da integração, na verdade. Sim. Porque é tudo junto. Sim. Né? Não há nada que aconteça no seu corpo que não aconteça nele, e a mente é parte disso, mas não é soberana. O que eu tô dizendo é que quando tudo vai para um lado, para um determinado lado, sei lá, a gente caminhava de 8 a 16 horas por dia, a gente era caçador e coletor, portanto a gente tinha que estar o tempo inteiro pensando na nossa própria sobrevivência, a gente se unia em grupo para cooperar para matar os mamutes, isso era muito mais instintivo do que é hoje. Hoje a gente compete um com o outro e acha que a gente fica precisando competir para se dar bem na vida. Então, a gente está indo para um outro lado. A gente passa quanto tempo sentado?
por dia, né? Faça aí as suas contas, eu tô aqui fazendo as minhas e a gente tá aqui compartilhando esse lado triste da nossa humanidade e da espécie que a gente está se tornando. Então, a gente tá num momento cada vez mais racional, onde a gente acha que a gente pode resolver tudo com a nossa cabeça, e aí eu acho que entra o papel dessas terapias corporais todas, da educação somática, da experiência somática, da eutonia, né, desse trabalho com a fáscia, para trazer um pouco dessa contracorrente, para trazer o equilíbrio que o mundo está precisando. Total. Que é uma consciência corporal também, assim como é o corpo integrando a mente, é a mente integrando o corpo não só como partes isoladas que se conectam para manter ali. Eu acho que tem uma coisa das emoções que finalmente ganham um espaço sem parecer que a gente tem a capacidade de conduzir isso. Muitas vezes a forma de pensar sobre a emoção, o significado é a narrativa que a gente está construindo. E quando a gente tenta em alguns momentos se libertar da necessidade de construir essa narrativa e olha para a sensação do medo como o que ele é, um instinto de ameaça, de proteção. Sobrevivência. De sobrevivência. Eu acho que a gente ganha espaço, né, até de tolerância para essas emoções sem discriminá-las como negativas ou ruins, ou um termômetro né, de fragilidade, já dando para a fragilidade uma conotação negativa, não só mais uma característica que é parte, né. Agora eu quero propor um desafio para a Fê, porque a gente falou aqui muito da Fê técnica, da Fernanda profissional e tal, né? E agora a gente vai colocar então a fáscia, toda a experiência da fáscia, em dois momentos aqui que a gente pescou ali do teu Instagram, de 2 posts interessantes, e aí você vai falar da fáscia, desse trabalho justamente do corpo, nisso aqui que eu vou colocar. Então, primeiro eu vou colocar um post aqui. Sabe aquela frase? Pediu a chuva, tem que aguentar a lama? Pois é, em uma semana é a 4ª vez que eu tomo chuva saindo de casa. Só que essa chuva durou exatos 10 minutos. E, bem, tô passando por um momento de uma estação mais cinza na minha vida. E cansei de ficar fingindo aqui pra vocês que eu vivo num verão ou numa primavera, que são minhas estações preferidas. Mas o que eu quero te dizer e eu quero também ver esse conteúdo nos dias que eu estiver muito triste, muito desanimada e querendo desistir, porque eu tô num grau de exaustão muito grande, é de que às vezes a gente tá passando só por uma chuva de 10 minutos. E do mesmo jeito que essa chuva de 10 minutos ela passou rápido, várias coisas que a gente tá passando na nossa vida vão passar. Só que a gente também não pode evitar a chuva, a gente não pode evitar o tempo cinza, o tempo ensolarado, o tempo com outono, com inverno, enfim, com qualquer coisa. A gente vai passar por todas as estações. E que a gente tire as nossas máscaras, que a gente pare de evitar viver todas as estações. Então, eu aceito, assumo que a estação que eu estou vivendo é uma estação diferente de todas as outras, mas eu estou vivendo um dia por vez, eu estou andando na chuva, tô me molhando e tô aceitando a lama. Eu não sei por que me deu vontade de gravar esse vídeo agora, até porque vocês sabem que eu não tô nem gravando vídeo ultimamente, mas senti aqui no meu coração que eu tinha que compartilhar esse pensamento que veio nesses 10 minutos de chuva que eu tomei. Porque a roupa vai secar e eu vou ficar melhor depois. Então, você também vai. Se fizer sentido, compartilha com alguém, comenta aqui embaixo. Pediu a chuva, tem que aguentar a lama. E acho que tem outra, né? Dançar na chuva, quando a chuva vem. É, isso aí. Nossa, fiquei até emocionada de ver o vídeo de novo, sabia? De quando é? Faz tempo? De antes da Chapada. Algumas semanas antes da Chapada. Gente, vocês sabem que a Fernanda foi pra Chapada Diamantina. O retiro que a Mari fez com a gente. Esse é o nível que eu tava, Mari, antes. Você comentou Foi até nessa nesse época, post. eu comentei acho que ela... eu fiquei muito preocupada quando eu vi esse vídeo. Acho que você me mandou até uma mensagem no privado depois. A mensagem e foi quando, mais ou menos naquela época, que eu te convenci aí com a gente pra Chapada, né? E o que a fáscia tem a ver com esse momento? Bem, o que tem a ver... Nossa, tá até um... a gente estava indo tão bem, né, aqui, mas enfim, a ideia realmente é falar da vida real, né, e eu imaginei que a gente fosse falar desse post, e curiosamente eu escolhi hoje vir colorida, né, que tem uma coisa que eu falo da fáscia, e do método Movie Flow em especial, que é transformar o dolorido em colorido.
E que tem tudo a ver com isso. E eu, por muito tempo... Pra quem tá só ouvindo a gente, a Fê tá toda linda de pink, lilás Paleta do e rosa. toda maravilhosa. Até os colares, um brinco né? roxo, lindo. A unha azul, que é a marca registrada maravilhosa. dela. E até com linda. relógio, pulseira lilás. Maravilhosa. Até o tênis tá lilás hoje. Porque... Ali, ó. Ela tirou. Ali, ó. É o tênis lilás. Porque... Pela minha criação, né, eu tenho pais muito fortes, né, tanto a mãe quanto o pai, e que eles me criaram muito para ser uma pessoa de posicionamento, aquela mãe que criou para ser mais macho que muito homem, que você não tem que depender de ninguém, e meu pai que você tem que ter negócio próprio, enfim, e eu sempre tive uma facilidade de me comunicar, de falar bem, eu nunca fui tímida para falar, o que não significa que eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou na verdade introvertida, né? Acho que agora vocês sabem mais disso, né? Pela convivência. E... Então, só uma coisa sobre isso, que é tão legal, né? Quando você tem uma pessoa que é introvertida, mas tem facilidade para falar. Porque a sua suposição, pelo menos a minha, né? A minha suposição é de que a pessoa às vezes é mais calada porque ela tem uma certa dificuldade para falar. Mas eu também sou mais introvertida do que, Eu sei. né? Eu sei. A gente sabe. A gente sabe. Que as pessoas acham que não, né? Mas eu acho legal porque a gente se surpreende com essas pessoas, né? É muito legal. O gostar de falar em público, o se sair bem em falar em público, não significa que a gente gosta de falar o tempo inteiro, né? Com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sobretudo. E sobre tudo, a qualquer momento. Não é assim, é totalmente diferente, né? E eu gosto, eu tô aqui, eu vou querer depois ir um pouquinho ficar quietinha e ficar no meu casulo. Tem gente que fica no meio de gente o dia inteiro e fica super bem. Isso pra mim é uma coisa que desgasta a minha energia. Tem gente que, o extrovertido, ele fica nutrido no meio de muita gente, né? O introvertido é o contrário, né? Você precisava lá na Chapada de uns momentos e ficar sozinha, não falar com ninguém, né? E eu também preciso muito disso. Mas enfim, voltando ao assunto do post, que tem a ver com tudo isso também, como eu sempre tive uma posição muito de liderança, desde a escola, liderando o grupinho da escola, aquela pessoa que era querida entre os amiguinhos ali, eu sempre estava em evidência, aí depois... O universo foi me colocando em situações e trabalhos que eu também usei isso a meu favor, essa minha facilidade de virar líder em tudo que eu fiz. Já trabalhei com evento, eu virei líder de equipe de evento. Eu trabalhei com dança, eu virei líder de equipe de dança e comecei a coordenar. Logo eu montei uma agência disso, aí depois logo eu montei meu negócio. Então sempre foi muito natural, talvez por esse incentivo do meu pai. Seja dono do seu negócio, seja dono do seu negócio. Minha mãe não dependa de ninguém. Enfim, toda uma coisa ali que me favoreceu. E aí o que aconteceu é que com o tempo, e até depois trabalhar na TV, e tá em evidência, tá no palco, aquela cobrança externa, e principalmente interna, autocobrança, de você sempre só mostrar a parte boa. De que você tá sempre feliz. Aí vem as redes sociais para poder, né, apoiar isso. Coroar, e você só mostrar o seu lado bom. E eu que estudei desde 2016, que eu venho estudando marketing digital, quando veio aquele boom de fórmula de lançamento, eu fiz o curso logo naquela época, porque eu entendia que, como profissional da saúde, propagar isso através das redes sociais ia ser importante para poder levar isso para mais gente. Então, quis unir as duas coisas. Gosto de me comunicar, tenho a rede social, uno as duas coisas e impacto mais pessoas, porque ter um estúdio físico limitava, né, um consultório limita o número de atendimentos. Quero fazer isso para mais gente, vou usar essas minhas habilidades. Só que com isso veio essa coisa de só mostrar o lado bom. E veio a pandemia, que aí a gente ficou com muito mais... A vida virou um grande Big Brother. Só que só mostrando a parte boa e não mostrando os perrengues igual o Big Brother mostrava. E muita coisa se acumulou na fáscia, né? Muita coisa. E ainda tá lá, né? E ainda tá lá. E aí foi quando eu descobri, né, que eu tinha tido uma crise, que eu não sabia que aquilo era burnout. Depois, só conhecendo a Ana, que eu fui descobrir que eu já tinha tido 2 burnouts. Quando eu montei o meu negócio, que eu migrei de um negócio pequenininho para um negócio grande, sem ter nenhuma perspectiva, isso há muitos anos atrás. E aí depois, no começo da pandemia, quando eu fiz o meu primeiro lançamento grande digital, usando esse esquema de fórmula, e que eu fiz os tais dos múltiplos 6 em 7, que todo mundo sonha, eu fiz e chorei. Resumindo, ela ganhou muito dinheiro, pra quem não entende a linguagem digital. 6 em 7 né? é isso, ganhar né? uma boa de uma grana e ela não ficou nada bem. Depois, quando ela me contou isso, eu falei... Era um burnout, Amiga, eu não sabia. teve um Pra mim era burnout, só uma crise de pânico. Tanto que eu cheguei aí pro hospital, do meu marido me levar, com taquicardia, passando mal e pensando, é Covid ou é síndrome do pânico, né? Aquela dúvida.
E no fim, depois de muito... Eu me isolei. Tudo que você fala do burnout, só que o que acontece? Como eu trabalhava na minha casa e eu era dona do meu negócio, como é que eu peço pra mim mesma me afastar do trabalho? Não tinha como, eu não tive opção. Então, quer dizer, eu nunca tratei aquele burnout. Eu literalmente ter que sumir do mapa, né? Pra você poder se tratar naquela situação. E aí não dava, eu tive que continuar, né? Enfim, aí eu descobri que mesmo ganhando um valor legal, eu descobri que eu não tinha feito a gestão do negócio, tinha sido há muito sangue, há muito suor, muita coisa. Tá, foi legal, todo mundo ficou me admirando, batendo pau, ai que legal, teve sucesso, ganhou dinheiro, lá. E eu sangrando por dentro. Aí, enfim, não quero mais esse lançamento. Aí parei com tudo, enfim, mas aí tinha que pagar as contas, né? O negócio do meu marido parou todo, porque ele trabalha com evento, o DJ, era a única provedora, né? Podia parar, ainda tinha essa pressão. Enfim, no meu núcleo familiar tem toda uma responsabilidade que eu assumo, né? E aí tudo isso foi pesando. Vida que segue, beleza. Aí daqui a pouco entro para aquelas mentorias, que eu e a Ana nos conhecemos em uma delas, onde eu acelerei demais. E como eu tenho uma questão muito forte de ficar mais masculina do que feminina, e até usar o rosa é uma redescoberta de voltar ao feminino também, porque eu fiquei muitos anos usando só preto, usando só cinza, a coisa prática de não me arrumar. Eu não usava brinco, eu não usava colar, mesmo trabalhando com isso. Tenho dificuldade de te enxergar sem cor e... Pois eu era assim. Uma Eu não sei se a assim. Ana vai lembrar, mas no começo dessas mentorias eu ainda era um pouco assim. Você usava preto bastante, Eu usava né? muito preto, né? E eu também na pandemia eu engordei mais de 10 quilos, foram 12. Por quê? Justamente eu entrei naquela corrida dos ratos. Era workaholic total. Workaholic total, né? E aí a gente tinha um mentor que incentivava muito isso. E se eu tô com uma pessoa muito, muito forte, muito masculina perto, eu vou naquela energia. Porque é uma energia que é muito fácil pra eu ir. Mais conhecida pra você, né? Mais conhecida, que é a energia da minha mãe, a energia do meu pai, é uma energia conhecida. É a energia que me levou a um certo posicionamento de sucesso. Então, pô, tá dando certo, mas a que preço? A preço de uma saúde mental que tava uma porcaria. Quando eu conheci a Ana, que eu me dei conta do burnout, e aonde eu mais me dei conta, não sei se você vai lembrar que você deu uma palestra na mentoria da Dani Martins, que é uma amiga em comum, que é mentora de vendas maravilhosa. E aí, ali que eu me dei conta, eu falei, gente, eu já tive 2 burnouts, e aí o que aconteceu é que eu cheguei ao terceiro. Teve o terceiro naquela época, que aí eu comecei a ir numa outra corrida, querendo mais sucesso, mais coisas, enfim. E aí eu comecei a estudar, me interessar muito por esse assunto da fáscia, a relação com os transtornos mentais, com as emoções. E aí eu comecei a entender que eu precisava desacelerar, e foi onde eu resolvi mudar o meu estilo de vida, porque mesmo sendo da área da saúde, eu demorei para mudar meu estilo de vida. Atenção, você, Só médico, você. Profissional da saúde que está ouvindo. Tá Só cheio, você, tá aqui cheio de não. recados esse Aqui programa. não. Eu, Fale por Mariana e você. Cíntia. Fale por você. Tamo plena aqui. Então eu digo que tem 2 anos que eu mudei, vou fazer 39 anos, semana que vem, inclusive. Tem 2 anos que eu realmente mudei o estilo de vida. E Como mesmo é hoje? Hoje eu tenho muito mais autocuidado, mas não é só o autocuidado de fazer o Move Flow, porque chegou uma hora que o Move Flow passou a ser uma coisa que estava tão no automático que eu não estava na essência dele, quero sentir para fazer sentido. Eu transformei até o meu próprio método para mim com uma coisa automática. E aí eu falei, não, tá errado, eu tô sendo incongruente com o que eu mesmo prego. Então eu comecei a mudar a forma. Mas estava descobrindo também um ponto fraco desse processo, que é, na verdade... quando a gente se habitua, o que é que acontece, né? Exato. Não é que o método tá falho, é que o ser humano se adapta e aí burla às vezes, né? Era até, você sabe que uma coisa, eu tenho até um programa que chama Move Flow 1% todo dia. E para ser congruente com o programa, eu mesma me obrigava a fazer todo dia, mesmo quando eu não tava afim. Porque eu falava, eu criei isso, como é que eu mesma não quero fazer? E por que eu não vou... Tipo, eu me cobrando de mim mesma o fato de eu não querer praticar o que eu mesma desenvolvi. Eu demorei para aceitar isso, porque até isso virou uma autocobrança. O autocuidado virou autocobrança. E aí eu comecei a mudar, eu comecei a sentir o que eu quero fazer hoje. O que eu sinto que eu tô precisando. Aí eu comecei a adicionar caminhadas, eu comecei a adicionar uma reconexão com a minha espiritualidade que tinha sido distanciada. Eu comecei a ter mais momentos com meu marido, porque muitas vezes a gente tava ali, a gente trabalha os 2 home office, e não tava junto, só tava na mesma casa. Então eu comecei a priorizar, ficar mais com ele,
Porque às vezes eu acabava priorizando o trabalho, ou até mesmo eventos de networking, né? Que é a palavra bonita, né? Eventos de social. E meu marido, e por ele ser muito compreensivo, né? Porque é o bom de ter os Ricardos, né, Ana? Ricardão, meu também. Os Ricardos são maravilhosos. Eles entendem muito a nossa vida. Até o que é demais. bom. Exato, o que é bom, mas nem tanto. Se deixar, a gente... cada um vai seguir A sua resiliência é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela pode ser um Exato. grande inimigo, uma grande inimiga, né? Porque te prende ali. Total. E aí o que aconteceu é que eu comecei a mudar essas coisas. A alimentação também mudei total, porque eu sempre tive um desafio, eu sempre tive uma sanfona, né? Ainda mais quando eu trabalhava com TV. Você vai entender, né, Mari? Tipo, engorda um pouquinho, gente, parece que é 10 quilos. Imagina eu que dancei de maiô. Não, e a Gugu, pressão, e era a câmera aqui, imagem, ó, de baixo pra né? cima. Eu ainda peguei aquela transição que virou a câmera HD. Ai, ai, ai. Socorro! Era um terror. Você não podia, não podia engordar nada De que já maiô, parecia. nossa. E não podia usar meia calça, viu? Ai. No Faustão podia. Lá no Gugu não podia, não. Ai, ai, ai. Olha os A gente não bastidores. usava meia Olha os calça. bastidores. Segurava ali sem A meia vida calça. como ela é. Agora, Fê, falando um pouco disso, assim, eu primeiro quero voltar só um pouquinho na história da tempestade, da chuva que dura 10 minutos, porque eu acho que essa coisa, essa frase é tão maravilhosa, né? Que às vezes a gente sente que a gente tá numa tempestade que ela não vai ter fim, né? Como se a gente estivesse naquelas férias em Uba-chuva, que nunca mais, a Cíntia conhece bem, que nunca mais passa. Você pega o verão, separou aqueles 20 dias, os únicos 20 dias do ano, aí você vai pra Ubatuba, fica Tomar chovendo chuva. todo santo dia. Né? E você acha que quando você tá com problema vai ser aquilo. Primeiro que dá para se molhar e que pode ser gostoso se você se dispuser a sair na chuva e se molhar e depois saber que vai secar a roupa. Segundo, que normalmente as coisas passam mais rápido mesmo, né? A gente atravessa. Essa semana eu cheguei na terapia também quase assim, né? No sentido de, nossa, cara, tô sentindo uma falta de um descanso, assim, aquele descanso. E eu descrevi o descanso como sendo a casa da minha avó, aquele lugar onde você não precisa fazer nada, sabe? Assim, onde todo mundo te aceita do jeito que você é. Você escolhe o sabor do bolo. Nem necessariamente na casa da minha avó nem tinha muito isso, até porque a comida era sempre mexicana, né? Então nem tinha essa questão toda da comida, da alimentação, porque quando eu era criança eu não curtia tanto a comida mexicana. Mas tinha um lugar de aceitação entre os primos e entre os tios e entre os avós, em que era assim, eu já chegava, tirava o sapato e o que vai acontecer? Não sei, mas que tá bom. Tá tudo certo. E aí, que é muito diferente desse lugar do provedor e da provedora, né? É o oposto desse lugar, onde a gente sempre sente que a gente tem que estar correndo para conseguir algo, porque senão não vai dar tempo e vai estar faltando e etc e tal. E aí ele me falou assim, mas bom, dezembro vai chegar, né? Eu estava reclamando das agendas desses próximos meses. E eu estava indo para terapia pensando exatamente isso. Nossa, daqui a pouco vai ter passado tudo isso. E eu falei pra ele, eu também sempre penso nisso, que daqui a pouco vai ter passado. Ele, você também se acalma assim? E eu falei, sim, eu também me acalmo muito assim. Mas me trouxe uma outra reflexão que é, daqui a pouco vai ter passado. Como é que a gente quer passar? E aí eu achei muito legal você ter gravado isso no momento da chuva, porque ali você estava fazendo uma escolha, que era a escolha de se vulnerabilizar. E quando a gente se vulnerabiliza, a gente traz a consciência para a gente mesmo em primeiro lugar, de que a gente está passando por aquilo. E abre a oportunidade de outras pessoas dizerem pra gente, também estou passando por isso. E aí pronto, porque a nossa humanidade compartilhada já suavizou o peso, porque a gente dividiu. E a gente percebeu que a gente não está sozinho, né? Sim, total. Então isso é muito... Deixa eu Exatamente. Ana Paula fica parada me olhando, assim. Não, porque essa frase foi um murro na boca do meu estômago hoje. É isso. É isso. Mexeu comigo te ouvir falar sobre as estações, né? E você ter dito, as minhas prediletas são primavera e verão, mas a gente não fica só nelas, né? E às vezes eu me pego pensando um pouco sobre qual seria a graça da vida se você de repente acordasse, tivesse tudo que você quer hoje, amanhã, depois, o quanto isso realmente a gente pode chamar de bom e feliz. Tem aquele seriado incrível, né? The Qual? Good Place. Maravilhoso. Que é o final do The Good inclusive. Place, é esse lugar, né? Esse lugar esse paraíso. onde... o paraíso onde você tem tudo instantaneamente. Desejou, tá aí, na tua mão. E como a vida perde o sentido porque você deixa de crescer, né? E de usufruir daquilo que perdeu a graça. Porque se eu tenho agora, já que eu quero agora e tenho agora, não tem mais graça, né? E como é difícil essa vulnerabilização que você também está trazendo, né, Mari? Porque, tem coisas que a vida coloca diante da gente e que a gente tem que atravessar.
Não tem outro caminho. Você cansou de nadar, mas você está no meio do mar, para chegar na praia você vai ter que continuar nadando cansada e aceitar que o cansaço é só o resultado e não é um impeditivo e seguir, eu acho que é muito difícil. Então, mas dá para olhar a maré, dá para começar a perceber a correnteza para onde está indo, para tentar diminuir isso é quando o você próprio aceita esforço. isso. Exato. A chuva vai durar 10 minutos, pode durar um pouco mais, mas não é só a tempestade. E aí tem uma coisa que a Mari me disse outro dia, e eu já repeti para ela algumas vezes desde então, que eu achei muito bonito e eu queria que ela trouxesse aqui sobre os dias, foram os anos mais difíceis. Eu ouvi essa frase, gente, não é minha essa frase, eu ouvi essa frase, na verdade, da Maria Rita Kel, que aliás fica o convite para você vir aqui, se você estiver ouvindo, porque eu sou fã. Ela fala que era um amigo dela que dizia isso para ela, assim, o pior já passou, foram os melhores momentos da minha vida. Caramba! O pior já passou, foram os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque a gente acha que o pior, quando a gente tá no pior, né, a gente fala, nossa senhora, isso aqui não vai acabar nunca, tá doendo muito, tenho fibromialgia, né? Não aguento mais, a sensação de quem tem fibromialgia fica preso na dor. Mas se a gente se dá a oportunidade de atravessar o pior, os aprendizados do pior, eles, quando a gente volta lá e reconhece o que a gente aprendeu, a gente pode ter essa consciência de que foram os melhores momentos da nossa vida. Em crescimento, em resiliência, em superação, né? E especialmente, eu acho, em aprendizado mesmo, né? Então, essa frase não é minha, não, mas... Não, foi uma coisa que você trouxe, né? Como é difícil enfrentar e atravessar e reconhecer, né? Que tá nesse momento, como eu tô agora, é difícil pra caramba, e olhar a chuva e falar, tá bom, então vou continuar, apesar do cansaço, vou seguir. Mas com a beleza da chuva, né? Mas a Fê falou uma frase que eu queria lembrar agora, talvez vocês lembrem, porque você falou assim, aceita... Você falou aceita e não foi o jargão que a gente sempre ouve por aí nas redes, aceita, agradece, não sei o quê. Não foi o ponopono, né? Não foi isso. Pediu a chuva. Não, aceita e alguma coisa como entende que vai passar. Não foi. Tinha uma frase diferente. Não foi. Eu também, entrega, agradece. gente, foi um negócio muito doido, né? A cena foi o seguinte, eu tava sem carro naquela semana, porque teve algum problema no carro, e eu e meu marido, a gente já anda muito a pé, e aí a gente teve que andar a pé pra fazer várias coisas, mercado, farmácia, ir pra academia, lá. A gente tomou 4 vezes chuva, eu tava inconformada, eu falei, não é possível, eu tava passando um caos, que era quase entrando no quarto burnout, que foi quando eu comecei a conversar com a Ana sobre várias coisas que estavam acontecendo, coisas pessoais, porque mudei meu estilo de vida, e aí tava tudo bem, eu passei um ano maravilhoso, daqui a pouco, no segundo ano dessa mudança, começou a vir uma avalanche de coisas, pessoais e profissionais ao mesmo tempo, que eu comecei a entrar numa exaustão mental muito grande, não era nem física, era uma exaustão mental de tudo que estava acontecendo, e aí no começo, e aí vieram coisas, sabe quando são imprevistos mesmo, que aí entra com a coisa do controle. Que eu quero falar disso porque aquele episódio que vocês fizeram do controle foi bem na época que eu estava nesse impasse todo, enfim, que até acho que começou porque eu falei pra você, dei um feedback desse episódio pra vocês tinham acabado de começar. Sim. E aí começou a história, que ela sabia também o que estava acontecendo e tal. E aí eu falei, veio você tem que ir pra Chapada, você tem que ir. E eu assim, eu quase que num transe sem conseguir reagir, enfim. Quase entrando nesse quarto burnout, aí veio o carnaval, e aí, depois do carnaval, eu dei uma surtada geral, e aí veio essa questão dessa semana que vieram vários momentos de chuva, e veio esse dia. E eu não tava postando nada na minha rede pessoal, e de repente eu abri o celular e gravei. Foi tipo assim, eu gravei, eu não pensei, eu não fiquei... Nossa, eu normalmente não roteirizo nada que eu vou postar. Eu lembrei de uma coisa. O quê? E aí a gente viajou. E você não pôde embarcar, né? Exato. Eu queria que você contasse. A gente vai chegar lá. Eu vou chegar ali. Eu vou encurtar, que senão a gente vai fazer um podcast de 2 horas, né? Eu sei que a gente não tem esse tempo. Assunto tem. Mas o que aconteceu foi muito isso, assim, de ter um momento de aceitar que, poxa, a vida não é só o verão, não é só a primavera. Eu não estou no controle das estações. As estações vão acontecer, as coisas no mundo vão acontecer. E eu não posso ficar querendo determinar tudo do jeito que eu acho que tem que ser. E é graças a todas esse descontrole que surgiram as coisas mais maravilhosas, que aí eu concordo com cada vírgula do que você falou, cada palavra.
Se não fosse toda a dor e sofrimento que eu passei na época, quando eu desenvolvi o Moveflow, não teria nascido o Moveflow. Ele nasceu ali no meio do meu caos. Não foi porque eu tava bem, eu não tava sem dor. Eu tava morrendo de dor e veio um negócio que foi aquilo que mudou completamente minha forma de olhar para o meu corpo e o corpo das outras pessoas, e mente, emoções, e enfim, tudo. Não, e só para lembrar, para quem está passando por o que a gente chama, né, às vezes nessa jornada espiritual de noite escura da alma, eu não lembro agora o nome, mas teve um vencedor do Nobel que ganhou o Nobel justamente porque ele lembrou a gente da teoria do caos, que quando a gente está no momento de maior caos, as coisas se reorganizam para buscar de novo o equilíbrio. Então, depois a gente busca essa referência, coloca nos comentários, mas isso é químico, é físico, e a gente precisa se lembrar que essa lei é maior que a gente. O caos se reorganiza para uma nova sensação de equilíbrio, não é para uma nova sensação, para um novo equilíbrio. Então, se você deixar, esse é o lance, eu acho que tem aí uma grande provocação, porque essa aceitação, ela faz parte da gente de saber que a gente não tá no controle, que tem algo maior que a gente fazendo tudo isso. Mas é muito interessante quando a gente vê, e acho que o seu post traz muito isso, e ficou isso para mim, que o que está dentro está fora. Porque você estava vivendo aquelas chuvas todos os dias na sua vida. E quando você materializa aquilo fora, e eu acredito muito no poder da gente estar no lugar certo para receber aquela chuva que já está dentro da gente, porque a gente está materializando em alguma maneira aquela chuva, a gente tem a oportunidade de, através da nossa observação do mundo externo, reconhecer o nosso mundo interno. Se, de novo, estivermos atentos e atentas para isso. E com esse post você convidou a gente para fazer isso, porque não tem separação. A gente vive na ilusão da separação, mas não tem. Nenhuma. E aí, em seguida, vem a chapada. Onde, no meu desespero ali, eu jamais na minha vida faria aquela viagem se eu soubesse tudo o que ia acontecer. Porque não é meu perfil. Não é o perfil de viagem. Eu sou super urbana. Eu gosto da coisa... Eu amo São Paulo. Eu amo esse caos de São Paulo. Não que eu ame o trânsito, mas, tipo... Não é uma coisa que, meu Deus, eu quero morar na floresta, na natureza e tal. Não é. Eu não me vejo assim, né? Pode ser que eu mude. Eu me vejo numa praia, né? Num lugar de praia, tipo Santos, sabe? Que aí você tem um pouco do urbano e tem um pouco da praia. Manda pro universo Ibiza logo, vai. Porque você que você é apaixonada por Ibiza. Você vai ficar falando Santos, vai pra Santos. Ela vai ter nada contra... Você sabe que meu marido é de Santos, não, nada né, contra Santos. Adoro Santos também, mas você acabou de dizer pra gente no o lugar que eu me vejo no mundo é Ibiza. Então fala Ibiza, porque não tá todo mundo por conta de balada, ouvindo, tá, gente? Não é só por conta de ser casada com DJ, mas é um negócio que tem uma conexão muito forte comigo, né? Aquele lugar, a ilha, o ar, a água, a comida, as pessoas, então, aquela pra mim liberdade. É um lugar que não me chama de jeito nenhum. Então, nunca fui, não louco. tenho nenhuma vontade de ir. Então, e pra mim, tipo, indo a terceira vez, enfim. e aí rolou que eu fui pra essa viagem, eu não quis saber de nada. A Ana fez assim, amiga, ó, compra essa passagem, fala com a tal pessoa, a tal pessoa vai te chamar, já vou facilitar pra você. É tanto... Sabe quando você vai meio, né, sem saber pra onde você tá indo? Tá, só fui pagando. Falei, dá pra pagar? Tá, toma. Aí fui pagando as coisas. Beleza. E para viajar, que você tem que deixar tudo pronto para viajar, né, na empresa. Aquele caos até o último segundo pré-férias. Eu falei, eu vou ficar 100% offline dessa vez. Eu nunca fiquei. Nunca. Vou ficar, dessa vez eu vou ficar, eu preciso, senão eu vou ter um treco. Aí eu, né, toda feliz e contente, acordei eu moro do lado do aeroporto de Congonhas, cheguei super cedo. Aí quando eu chego lá, só eu e mais a Dani, né, que faz parte do nosso grupo, íamos despachar malas espertas aqui, elas foram com uma linha de mão. E eu lá com uma mala gigante, cheia de coisa, né, nunca fiz essas viagens, falei... Aí eu, na véspera, fui ver, preciso disso, preciso daquilo, enfim, fui Não, mas fui peraí, despachar. eu não sou tão roots, não. É que eu perguntei pra Cíntia, a gente comprou juntas, né? Eu falei assim, amiga, tá perguntando se vai despachar bagagem ou não. Ela falou assim, não, a gente vai no modo roots. Eu falei, modo roots, tá bom, então não leva o secador. Ela falou, vai, põe um tênis, não sei o quê. Então não é mérito meu não, tá? Eu tava aprendendo a ser roots também ali, tá? Não e você sou... nem pra me avisar, amiga. Ah, pois Poxa enfim. vida. Na ocasião, eu só era amiga da Patricinha do grupo. Eu achei que você fosse mais descolada. Eu acho que é mais uma coisa de você ter oportunidade de fazer com menos. Praticar o desapego. Mas não e consegui. aprender a usar aquilo de outras formas. Mas enfim, ela despachou a bagagem. A próxima experiência já está marcada.
preparada para setembro do ano que Vou vem. com a mala de então. mão, pronto. Setembro do ano Mala que vem. de mão. Em Atol. Atol, não. Alter. Eu tô com o Atol das Rocas na cabeça. Que também seria uma ótima oportunidade, mas não. Alter. Gente, e aí, o que rolou é que eu e a Dani fomos as únicas que na hora de trocaram a nossa companhia aérea, e quando a gente chegou pra fazer a... Como é que se fala? Conexão. Conexão, as nossas malas não... A gente tinha que tirar a mala de um avião pra ir pro outro, e a gente ficou, gente. Eu fiquei 18 horas no aeroporto. De Minas Gerais. Não, ficou algumas horas no aeroporto de Minas Gerais, aí a gente pegou um voo pra Salvador, ficamos um tempão ainda da van até Lençóis. Somado 18 horas, foram 18 horas, até chegar na tão sonhada férias, Só né? que detalhe, o nosso voo, o pessoal, era direto para Lençóis. A gente fazia uma conexão breve em Minas e voo direto para Lençóis, para chegar lá bonitinha. Então as bonecas chegaram todas direto lá. Já tinha atividade no dia seguinte, primeiro dia Cedo. né, da excursão. E a Fê e a Dani chegaram super cansadas e tiveram que pegar, além de toda a espera, mais 6 horas de van. Exato. E aí... Você já queria me matar aquela hora, né? Já queria, não. No primeiro dia, assim, eu tava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu devia estar cuidando da empresa, aquela cabeça, assim, que não parava. Não, porque eu devia ter ido para outro lugar. Enfim, aí, né, o primeiro dia, não sabia o que ia acontecer. Aí vem a Mari, né? Vamos fazer todas as atividades em silêncio. Ninguém vai falar com ninguém. O que eu achei ótimo, porque eu tava tão cansada de falar... Que pra mim essa parte foi ótima, mas o problema foi quando a gente, naquele Pantanal que a gente pegou o barquinho, os pensamentos, enquanto eu estava em silêncio, começaram a me perturbar, né? O tempo inteiro. Ali começou a loucura na cabeça. O que eu tô fazendo aqui? Poderia estar trabalhando. O que a Ana foi me chamar? Que loucura é essa? Enfim. E aí foi onde eu comecei a trabalhar muito essa questão do controle ali. Pra mim, a viagem foi uma viagem de trabalhar o controle, de que eu não estou no controle. E de realmente entregar o controle da minha vida pra quem é o controle, né? Que é o cara lá de cima. Que eu sempre tive uma conexão muito forte por meio da minha avó, a minha avó materna, que me ensinou muito sobre isso. E em vários momentos da minha vida eu fui me afastando disso, sabe? Fui me afastando e voltando, me afastando e voltando. E ali na viagem, né, com toda aquela questão das propostas que você trouxe, Mari, de facilitar pra gente, o grupo e tudo que foi acontecendo ali, foi realmente me levando para um lugar de um ambiente muito, muito seguro e acolhedor. E o mais louco, né, como a gente se sente seguro e acolhido por pessoas desconhecidas. Eu só conhecia a Ana. E como ali foi um lugar realmente de me despir de tudo, assim, e claro, não foi no primeiro dia, não foi no segundo, foi ali no terceiro que rolou isso, porque eu realmente tive que ir ali experimentando coisas que há muitos anos eu não experimentava, coisas que eu nunca experimentei, onde eu entendi que eu tava em total descontrole, porque eu não sabia quais eram os passeios, o que ia acontecer. E aí eu voltei a ter uma experiência muito forte, assim, com Deus ali. Que mexeu muito foi na Cachoeira do Mosquito, né? Onde ali realmente foi como se fosse um... Eu não sou batizada, eu sou batizada na católica, mas é como se ali realmente tivesse aceitado, né? De que ele tá no controle de todas as coisas. E aí cada um pode chamar do que quiser. Pode ser Deus, pode ser a força. Mas tem algo que tá acima de tudo, né? Que controla. E eu também brinco, né, que é uma coisa que até eu aprendi com uma pessoa que eu fiz um processo de coach, quando ele me mostrou que o eu está dentro da palavra Deus. Então, eu penso muito nesse Deus dentro e nesse Deus fora. E como a gente entregar isso, né, é uma forma de você estar mais presente, de você estar mais aqui, de estar mais no agora. E se permitir viver as estações, se permitir viver os dias que são desafiadores, se permitir celebrar as coisas boas também, que era algo que eu não fazia. E assim, o que eu posso dizer é, muito obrigada por vocês fazerem parte disso, porque desde a Chapada a minha vida não foi mais a mesma. Ai, que linda! Você trouxe a chapada pra Trouxe dentro, a chapada. né? E aí eu quero colocar o outro post, que é o post pós-chapada. Posso só falar uma coisa Claro. dessa história do controle de Deus, porque ou da força, ou do cosmos, ou do universo, ou dessa sabedoria infinita que a gente pode acessar a qualquer momento, se a gente quiser e se a gente estiver disponível, que eu também não gosto da palavra controle para essa energia. E eu estava aqui pensando, como será que eu definiria o que Deus faz, né? E eu acho que há um sopro, assim.
um sopro no sentido do direcionamento, assim, ele te diz, né, ou ele, ou essa força, ou essa sabedoria, tá o tempo inteiro tentando sussurrar no seu ouvido, às vezes um pouco mais alto, às vezes um pouco mais baixo, para te apontar os caminhos, no sentido de permita-se ver. E quando a gente internaliza, que também tudo isso está dentro da gente. Outro dia eu ouvi uma frase, né, num podcast que eu adoro, que é Os Elefantes na Neblina, e eles falaram sobre isso. Quando a gente traz esse Deus para dentro, a gente consegue, através do nosso olhar, enxergar Deus em tudo. E aí não tem mais segredo, porque a gente consegue se maravilhar com a vida. E aí a gente pode, de verdade, abrir mão do controle, porque o que está fora do que a gente esperava é o incrível que a gente está enxergando com os nossos olhos. Então eu sinto um pouco dessa história que não é ele que está controlando, mas está dando uns empurrões, assim, né? Está dando uns impulsos, eu não sei como vocês veem. Está trazendo esse sopro, esses avisos. E aí eu fiquei pensando muito nessa história do controle, pensando na Chapada também, em relação aos elementos da natureza. Porque se a gente, para mim, Deus tem muita relação com a natureza, né? E se a gente pensar nisso, a água daquelas cachoeiras todas, ela não tem muito controle, né? E ela tem essa história da impermanência o tempo todo muito visível, assim como o vento, que também não tá pra gente controlar muito para onde vai e tá mudando o tempo todo, assim como o fogo. E as plantas que ficam se desenvolvendo, terra, né? De uma certa maneira também, né? As plantas, a terra, todo esse reino. Então eu acho que, não sei. Eu também sem palavras. Põe o post. Vou pôr o Post pós-chapada, é isso? Pós-chapada, isso. Mas é um texto, e aí eu quero que a Fê leia, tá bom, Fê? A foto a gente coloca depois, projeta, e você vai ler, Fê. Antes desse post, rolou uma outra coisa que aí não era bem um post, porque joga para uma matéria, né? Porque eu fui escrevendo ao longo da viagem, no meu bloco de notas, algumas coisas. E quando eu voltei, eu falei, eu vou escrever uma matéria. Tem uma matéria completa, né, que eu descrevo. E aqui, o que eu relato são alguns dias depois de ter escrito essa matéria e o que aconteceu comigo quando eu voltei pra cidade. É uma foto que eu tô num balanço lá no restaurante que a gente foi no Lila, né? É Lila, né? O nome do último. E aí eu coloquei as coisas que você só vê quando desacelera, né? O que tá escrito na fotinho. E aí o que tá escrito, né, no post? O quanto você está acelerada ou acelerado. Já percebeu isso? Eu sempre fui alguém mais acelerada que a maioria das pessoas ao meu redor, mas eu não tinha noção do quanto eu estava acelerada de uma forma que me tirava da presença. Na viagem de férias da Chapada, consegui desacelerar, estar presente, conectada comigo mesma e com o mundo ao meu redor. Lá, todos tinham um ritmo diferente de São Paulo. Lá, o ambiente te convida a observar outros sons, sentir texturas e cheiros. E para mim, que sou fascinada no estudo da face, nosso maior órgão sensorial foi uma cachoeira de sensações diárias. Cheguei em São Paulo e durante os 3 primeiros dias me senti ainda naquele ritmo, observando tudo diferente de quando saí daqui. Mas aí veio a segunda, com uma agenda lotada de compromissos e imprevistos que mudaram as prioridades, alterando o ritmo das coisas. E quando saí para caminhar bem cedo, passei desde lugares arborizados e tranquilos a avenidas lotadas de automóveis frenéticos buzinando. Com as sensações afloradas, aquele barulho me incomodou e notei como eu estava em outra estação. O dia seguiu e, com ele, o acúmulo de demandas gerou ansiedade. Trabalhei das 9 às 21 no computador, parando apenas para comer e ir no banheiro. No final do dia, a mente estava agitada e o corpo sentia alguns desconfortos que tinha deixado ir embora nos dias de férias. Veio a terça e o ciclo quase se repetiu. Continuei com compromissos e imprevistos e senti meu corpo desconfortável, um pouco a mais do que o dia anterior, então entendi que deveria fazer algo. E lembrei do que eu mesmo escrevi domingo sobre o que acontece quando não estamos no controle e pensei, atenção, não volte para aquele lugar. Mesmo sem terminar tudo o que ainda tinha que fazer, decidi encerrar, pois quero continuar percebendo o meu mundo e o mundo ao meu redor em outro ritmo. Finalizei a noite em boa companhia, com uma boa comida, um bom papo, para seguir desacelerando, para continuar em movimento. Esses dias pós-férias me fizeram entender que devo vigiar. Os compromissos e imprevistos podem engolir minha agenda e posso voltar para aquele estado de antes e que não estava me fazendo bem.
Vigie e desacelere. Boa noite. E continue em movimento, né? Eu adorei essa história de desacelerar para continuar em movimento. Sim. Incrível, incrível. A Cíntia anotou coisas aí. Não, você queria falar alguma coisa? Não, eu fui anotando porque eu achei que foram insights que eu trouxe para mim. A Não vai compartilhar? Posso, claro. A manifestação de Deus em tudo que existe vida, e aí essa história das estações ou do tempo que muda o tempo inteiro acontecendo dentro da gente com os pensamentos e emoções também. Você é da música, mas eu tô com aquela. Mudaram as estações e eu também mudei. Como que é? Lindo. Mudaram as estações. Eu invento e as nada mudou. Nada mudou. É isso? Olha, gente, alguém, como eu mudo a música de acordo com aquilo que eu quero. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Que lindo. Mas vocês viram que eu sempre mudo as letras das músicas de acordo com aquilo que eu quero. Mudaram as estações e eu também mudei. Então, mas faz mais sentido agora, né? Você cantou, eu achei que você tava... Não, eu não tava. Eu assumo que a versão... Eu achei que ela fez propositalmente. Eu também achei isso. Que ela pensou no que fala, ela falou, não, mas eu vou mudar. Cássia Eller é uma gênia, mas existe Mariana Ferrão. Com licença. Porque assim, mudaram as estações e eu não mudei? Come on. Nada mudou, como nada não, mudou. Né? Não dá pra não mudar. Né? Tipo como nossos mas eu não me dou conta de que eu faço isso, mas eu faço isso com todas. Por isso que eu nunca decoro uma letra, porque eu mexo em todas as letras no meu inconsciente e faço elas servirem pra mim. Gente, eu vou reparar nas nossas próximas coreografias das Paquitas, que a gente tem umas danças, né? A gente tem um grupo. Eu vou reparar nisso, talvez você seja repreendida. Eu preciso falar que eu fiquei com vergonha agora de assumir esse comportamento em público. Qual comportamento? Esse de mudar Mas isso é maravilhoso. Isso é muito mais legal. A gente sempre fica te enxergando como a deusa loira maravilhosa. Agora a gente tem que saber das suas falhas também. Mas aí é que tá. Quando a gente acha que a gente idealiza a pessoa, aquilo não é uma falha, é uma nova característica. Você fala, uau! Ela é compositora. Eu só não decoro as letras mesmo. Será que ela é compositora? Não, gente, eu mudo sempre, cara. O Thiago sabe disso também. Depois vocês perguntam pra ele. Vamos dar risada sobre isso. Eu sou tipo a Magda, lembra da Magda? A Magda das letras. Cala a boca, Magda. Ai, pessoal, muito bom esse episódio. Pena que a gente tá chegando ao fim, né, Fê? Você quer... Poxa. Me conta uma coisa. O que você quer deixar de... Gente, a vergonha da calor. Eu fiquei assim, ó. Toma uma aguinha. Põe uma aguinha aqui pra ela. E, Fê, e o que a Fácia, então... tem a ver com esse momento aí seu de desacelerar e de voltar para esse lugar, e estamos indo de volta para casa, de que forma que o teu... Vamos tentar fazer uma costura maluca aqui, de ir lá do comecinho e tentar fechar nessa história final. Não é nada maluca, faz todo sentido. Na verdade, para mim, a Fácia, ela é um presente. Entender algo que já nasceu na gente por essa perspectiva e poder unir tantas relações, né? A partir do corpo, num primeiro momento, era algo físico, no sentido de estou fazendo algo para melhorar uma dor, né? E era como se aquela dor fosse só aquele ponto ainda. Levou um tempo para entender que ali era só um sinal de alerta, a ponta de um iceberg de algo muito mais profundo que estava nesse corpo como um todo, e não só naquele lugar. Ali é só é como se fosse só o pisca-alerta, a dor. O pisca-alerta de um automóvel que está entrando em pane. Que aí entra muito em contato com os transtornos mentais, e que eu muitas vezes me pego nesse lugar de aceleração muito grande. E é muito doido, como se você vê na história, pessoas que desenvolveram métodos e coisas que são para que você desacelere e esteja na presença, são as pessoas mais malucas. Porque se elas não fossem assim, como que elas iam desenvolver algo para poder melhorar?
né? Que elas acreditassem, que né? elas Não, acreditassem. Você me acalmou, vai acalmar mais. Exato, gente. tipo, eu sou zen e vou criar uma coisa pra continuar zen. Não, é o Eu contrário. sozinha não vou criar nada, né? Você não quer nada. Então, eu assumi também esse papel de ser uma pessoa que tá sempre nesse caos interno e de não ficar fingindo ser outra pessoa. E aonde entra a fáscia nisso tudo? A fáscia é você trabalhar, a fáscia é você estar na presença. Existe a forma física de trabalhar isso, mas existe essa forma Fluida, assim. fluida, essa coisa da energia, da ressonância, da frequência e enfim, de todas Como as é que outras as pessoas coisas. fazem para trabalhar a face? Pra trabalhar a face? Assim, a pessoa tá aqui escutando, tipo, eu tô ouvindo, tá? Quero começar a melhorar. Eu não sei você, eu Qual tô é o trabalhando na caminho? minha aqui atrás. Aqui a Não, gente tá eu tava fazendo até- intencionalmente, Eu já tô porque assim, ó. quando a gente tem um acessório, facilita Tô muito, sabendo, tá? Essa bolinha Pronto. maravilhosa, Maitê. Ela é maior. Maitê ama, minha cachorrinha. Preciso fugir. Cachorro e você. Não, Não, amor, calma. Calma. Ai, meu Deus do céu, mas caramba. Olha, amiga, é uma ainda bem que não desgraça, sou só eu né? que fico A com cachorra, vergonha. meu. Amiga, é uma Porra. desgraça. Não, calma. você? É que eu tenho muitas bolinhas. Eu uso as minhas tá bolinhas. bom. Aí uma Acontece lata que as pra bolinhas Maitê, tá ficam, bom. Não é que eu dei pra ela, Tá elas bom. ficam num lugar. Não disfarça. Não disfarça, vai, tá, vocês tá bom, entenderam. tá bom. Não, mas deixa eu falar, essa bolinha realmente, ela atrai várias coisas, ela atrai o movimento. Na minha casa, ela virou objeto de desejo do Miguel e do João, e a gente leva para os hotéis para viajar, porque depois de uma viagem sempre ajuda muito, Não, né? No avião Antes, durante e também, né? depois. É. Antes, No durante e avião ajuda depois. muito E aí eles gostam de fazer uma brincadeira que é 1, 2, 3, corta. Jogando vôlei. Ah. E é perfeita, porque ela não quebra as não coisas estraga as também. coisas. em casa. Tem várias utilidades. Cachorro pode usar, né? Crianças podem usar. Mas se os seres humanos também Seres quiserem, humanos também podem usar. o que eles fazem? Eles vão Crianças procurar... são seres humanos, viu, gente? Só um Sim, não, detalhe. mas eu tô dizendo, além dos animaizinhos, nós pessoas. Os animaizões. Exato. Mas pensando numa forma prática, claro que a bola facilita muito, mas você estar na presença, né? Então, quando você faz meditação, a meditação você tá trabalhando a sua fáscia, porque a fáscia, ela tá envolvida com o sistema nervoso autônomo. Quando você modula seu sistema nervoso, você está trabalhando a fáscia. Então, estar na presença, perceber a Mas respiração tem já é um um treino primeiro pra passo. fácil? Tipo, Existe. uma jornada que eu tô interessada, eu entro lá no link tal. e aí... Tá. Ainda não, a gente vai fazer umas juntas, né? Com meditação, Aliás, com burnout. eu quero terminar fazendo um convite aqui ao vivo Olha para as minhas cada amigas. lado. Que é para elas... Ninguém vai entender nada disso. Uma Ai, piada gente, interna, ó, mas tem também. Piada interna. Eu vou fazer um convite para elas três, tá, gente? Vou falar, você que é profissional da saúde que acompanha, que deve ter vários que acompanham. A formação do Moviflow é para todos os profissionais da saúde e hoje é um curso livre, né? Que ainda não tem uma necessidade, óbvio que o fisioterapeuta, o educador físico, o educador somático, o terapeuta, o psicólogo, uma médica vai aproveitar muito mais, mas hoje ele é possível fazer. Talvez tenha algumas restrições de atuações, como professor, né? Ou como um terapeuta, sim, dependendo da sua bagagem. Mas hoje é um curso aberto, né? E aí eu quero fazer aqui um convite público para vocês três participarem da próxima turma, que é presencial. Uau! No final do ano. Não é online, por isso que eu te falei que ia ser recusável. Porque eu quero muito que vocês Quero datas. participem. Não fala data ainda, Tá bom, porque eu não quero vou ficar falar. nervosa. Mas vai dar. Não vai. Ó, e olha que maravilhoso. A gente, estar com a minha agenda faz o do lado. retiro Tá. e tem o curso. É depois do retiro. Tá bom, Tá. Então, assim, é Tá como bom. se fosse um último compromisso do ano. Sim, talvez. tá. Né? Vai dar certo. Vai dar certo. Vocês vão. Vai, Vocês vão. Então, assim, eu tenho uma vontade muito grande de fazer algum tipo de... Como se fosse o que vocês fazem na jornada, no retiro urbano, alguma coisa mais curta, que a pessoa possa fazer aqui em São Paulo mesmo, para se reconectar. Fazer esse trabalho de fáscia, que não é só o trabalho do Moviflow, mas essa coisa do estar consciente, estar presente, e que tem tudo a ver com o trabalho que a Mari e o Ti fazem, que a gente faz também com as nossas formas de atendimento, e que isso já é um trabalho de fáscia. Agora, imagina juntar tudo isso. Ai, que maravilhoso que ia ser. É verdade. Adorei. Segundo neuroendocrinologia. Exato. Mas enfim, aguardem novidades, viu, gente? Vai sair alguma coisa aqui. Já virou quase uma reunião de trabalho. Exato, vai sair alguma coisa, vai sair alguma coisa, mas pensando numa forma que aquela pessoa pode fazer isso em casa, dentro do Moviflow a gente tem uma plataforma que chama Moviflow 1% todo dia, que tem algumas sequências curtas, e o meu grande objetivo agora nesse final de ano
ano e a partir de 2025 é focar muito no público final ter acesso a esse conhecimento. Os profissionais hoje, dentro desse universo da face, a formação do Moveflow ela é a maior que tem, né, no Brasil, mas que ainda é muito pequeno, se a gente for pensar. Hoje são 63 turmas, 2.700 profissionais formados, entre fisioterapeutas, educadores físicos e outras formações, mas a gente um grãozinho de areia, né, no oceano. Eu quero propagar, né, eu preciso de gente para me ajudar, sabe? Pra me ajudar a propagar, tem umas pessoas que podem ajudar, né, porque é uma informação que une tantas expertises e que pode ajudar tanta gente a ter saúde, porque se a pessoa tiver uma bolinha, ela pode fazer sem bola, tanto que eu tenho outros trabalhos, que em outro momento eu posso falar, que até não usam a bola, mas a bola facilita muito. Sim. A pessoa mais simplória, zero consciência corporal consegue fazer, porque eu tenho pessoas que usam no SUS, e fisioterapeutas que fazem o curso por conta. Que legal. Tá? Que fantástico. Tem muita gente que usa em projeto social. Como eu tenho pessoas que trabalham com elite. Uhum. Então, isso daqui é muito acessível. Para criança, para idoso, Tem pessoas que trabalham com neurológicos que ficam acamados e que o fisioterapeuta faz pela pessoa. Para trabalhar o sensorial. Não, então, é um negócio muito acessível, Eu falei né? que os meninos gostam do 2, 3, corta, mas eles deitam na cama e fazem, faz no meu bumbum, mamãe. O João, que é mais já conectado com tudo isso, ele vira os olhinhos e fica assim, de virar os olhos. Olha, tem umas alunas minhas que falam assim, tem uns movimentos que a gente faz aqui, ó, de dar uma vibrada, eu falo assim, nossa, melhor do que às vezes, né? Dá umas coisas. Dá umas coisas, gente. Tem uns trabalhos na face do assoalho pélvico, é gostoso. Dá um vucu-vucu. Tem várias vertentes. Já estão desvirtuando a face, né? Não, mas isso eu sei, é maravilhoso tô brincando. Maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, depois eu vou te fazer uma pergunta íntima sobre isso. Sobre nos bastidores. Nos bastidores. Bom, mas infelizmente a gente está acabando o nosso podcast. Foi tão legal esse episódio, Fê. Obrigada. Incrível. Uma pelo assunto, né? Acho que a face é uma coisa que encanta todo mundo aqui. E quem não conhecia, certamente agora tá sabendo mais sobre isso e acredito que vai se interessar mais sobre o assunto. Mas acho que essa tua experiência, né, pessoal aí com a questão da chapada e com a forma como você se colocou ali na chuva e depois da chapada, esse nosso desafio, inclusive, que a gente estava falando antes, né? De que forma, por mais terapia que a gente faça, por mais autoconhecimento e cursos e jornadas, como é difícil a gente voltar para o lugar da segunda a sexta, manter tudo aquilo que a gente está aprendendo e pondo em prática nessa vida maluca, hiperconectada e doida que a gente vive, né? Total. Então, que legal a tua contribuição para a gente pensar mais e talvez ter a certeza de que a gente não tem resposta nenhuma para nada disso. Mudaram as estações e eu também mudei. Mas acho que a gente podia terminar cantando aquela outra música. A música da Chapada. Desde que tudo que há no corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo trauma, pra que o desejo seja o nexo da pele, e a liberdade seja o físico da alma. Vamos de novo, agora já está, peraí. Corta. Desde que tudo que há no corpo se revele. É tão linda essa música, pra que a vida cicatrize todo trauma. Peraí. Coloca deixe letra. Gente, não, gente, só essa parte. Desde que tudo que há no corpo se revele. Pra que a vida cicatrize todo, tá? Pra que o desejo seja o nexo da pele. E a liberdade, o corpo físico da alma. Deixe a sólida geleira descongele. Fala no microfone, que ninguém tá perdendo a sua voz. Então vamos começar. Loucura hoje, né? Só esse refrãozinho. Só o comecinho. Ó, peraí. 3, 2, hoje, né? 3, 2, 1. Deixe que tudo que há no corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo trauma, pra que o desejo seja o nexo da pele, e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a sólida geleira descongele, e a sensatez fluidifique o coração. Que sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão. Deixe que tudo que há no corpo se revele.
Sinta o perfume se espalhar na casa inteira, atravessar o alumínio da janela, pra energia se renove verdadeira, e a ventania nunca apare suas velas, desde que tudo que há num corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo trauma. Deixe, gente. Eu só Essa não gosto música. dessa parte que a ventania nunca apare suas velas, porque eu acho que tem uma hora que as velas precisam mesmo de um descanso também. Precisa recolher as velas às vezes, né? É verdade. Mas eu vou adaptar essa letra, depois eu Tá, trago ela pra canta a vocês. versão da Mari, gente. Ela tá cantando, gente. Obrigada. Não, obrigada a vocês. Amei, obrigada. Ah, Beijo, gente. Se inscreve no canal, curte, manda pra todo mundo que pode ter interesse em ouvir mais sobre a Fácia, sobre Movie Flow e sobre essas coisinhas aqui que a gente compartilha. Sobre as estações. E pra quem precisa deixar, né? Deixe. Beijo. Tchau, tchau.